e nos abençoando, amém? Felizes de estarmos aqui para o culto dessa noite, como sempre, né? Eu nem sabia que hoje era um dia de feriado, né? Apesar de já morar aqui um tempo, a gente não guarda essas datas normalmente estaduais, né? Hoje é o dia do Piauí. Vocês são piauienses, não são? Hã? Hoje é dia do estado do Piauí. Quantos anos o Piauí faz hoje? Vocês que são piauienses? Hã? Quantos anos faz o Piauí hoje? Vocês são piauienses. Não, maranhense não sabe de nada, não. Estou falando de piauiense, né? Maranhense não sabe de nada, não. Hã? Poxa vida, eu que sou mineiro que vou dizer quantos anos faz o Piauí hoje? Porque eu sou nascido em Minas Gerais, né? Eu não sou goiano, não. Graças a Deus eu não sou goiano. Sou nascido em Minas Gerais. Fui criado em Goiânia, né? Goiânia por ter sido criado lá, mas de nascimento eu sou mineiro, né? O Piauí fez hoje, está fazendo hoje, 186 anos. Hã? Quem é que confirma? Hã? Vocês não foram no aniversário, não é? Teve um bolo, não teve, não? Hã? 186 anos, né? Hã? Parnaíba tem quanto? E o Piauí tem 186. Qual que é mais velho? Não estou falando de Maranhão, não. Maranhense não sabe nada, não. Eu já falei, né? Mas nós estamos simplesmente falando sobre essas coisas porque eu não sabia, né? Mas eu fiquei sabendo a idade do Piauí porque eu também ouvi falar, né? Aí eu guardei, né? Pelo menos a fonte que disse, de onde eu ouvi, disse que é 186 anos, né? Agora, se a fonte está certa, eu não sei, mas eu acho que está certa, né? Porque a fonte que disse isso é um piauiense da capital de Teresina, que é a capital do Piauí, Teresina, e é um irmão da mensagem, congrega na igreja de Teresina, do pastor Sabido, né? Que sabe de tudo. Então, eu acho que, né, na igreja do pastor Sabido, que sabe de tudo, né? Eu acho que está certo, né? 186 anos. Irmãos, vamos orar aqui, tem uns nomes aqui para nós orarmos. Eu vou ler os nomes porque todos esses pedidos aqui são 4, né? Pessoas pedindo oração. Primeiro pedido é em favor do pastor Welton Mendes, lá de Colina, no Tocantins, né? Hoje eu falei com ele e ele está precisando das nossas orações, né? Ele está com um problema na coluna, precisando das nossas orações, né? Também oração em favor da irmã Zilda, esposa do pastor Sebastião Machado, irmã Zilda Borges, né? E foi ontem, né? Ontem ela ligou, dizendo que estava internada e tal, houve um problema lá de saúde, coração e tal. Foi internado um pouquinho às pressas, mas está tudo bem hoje, já tivemos notícia dela, está lá internada, tomando os remédios, medicamentos para controlar, né? Está tudo bem. Mas ela pediu que nós orássemos por ela, né? Ela me colocou numa responsabilidade muito grande ontem, quando eu ouvi a fala dela, quando ela comunicou, dizendo que crê muito na minha oração. Então eu fiquei em aperto, né? Eu fiquei em aperto. Aí eu orei por ela ontem, oramos hoje, e falamos que iríamos colocar o nome dela no livro de oração, né? Também tem aqui a oração em favor de Daniele Brito, né? É um problema de um tumor e essa pessoa fez uma cirurgia por causa desse tumor e precisa da ajuda de Deus, né? A oração dos santos.
E temos aqui uma oração por uma pessoa que o nome dela é Gabriel, né? Não tem o nome completo, mas é Gabriel, né? E é um motivo de enfermidade. Nós vamos fazer isso, levantar a nossa mão em favor dessas pessoas. Amado Deus, Pai Celeste, o Senhor está vendo aqui essas pessoas. Elas precisam da ajuda do Senhor. E só o Senhor pode ajudar. Elas estão, ó Pai, confiando de que o Senhor irá abençoá-las. Por isto, Pai, oramos, colocando elas diante do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu preferi orar assim, né? Por essas pessoas. Eu quero fazer um comunicado aos irmãos, porque nós temos, pelo menos estávamos tendo, até há pouco tempo atrás, programa de rádio aqui numa emissora, né? Isso já deve ter, eu não tenho muita precisão quantos anos, mas é mais ou menos, eu acredito em torno de uns 6 anos, né? Que a gente tem um programa de rádio numa emissora aqui. Mas essa emissora, ela era uma emissora que ainda não era legalizada, né? Era uma emissora ainda que estava em vias de ser legalizada pelo governo e tal, né? Eles chamam de rádio pirata, né? Mas essa não era bem assim, né? É porque ainda estava em vias de ser legalizada pelo governo, os papéis sendo resolvendo ali em Brasília, no departamento ali, na Anatel e coisa assim, né? E nós então tínhamos esse programa até pouco tempo nessa emissora, né? Agora, por fim, a emissora foi legalizada, né? Ela passou a ser uma emissora legalizada, tudo arrumadinho e tal. E nós conhecemos a dona da emissora há alguns anos atrás, e ela então sempre disse para mim que quando ela tivesse a emissora legalizadinha e tal, e coisa, que o meu programa iria continuar, o nosso programa iria continuar na emissora dela, né? E por fim a emissora dela acabou, aqui ela trabalhava com ela antes, porque agora ela tem uma outra que foi montada num prédio próprio, né? Ainda está em construção o prédio e tal, a torre, foi feito tudo novinho, né? Tudo bem arrumadinho, embora ainda esteja em fase de conclusão, né? E hoje, então, nós fomos lá na emissora, conhecer a emissora, as instalações dela, né? Ela pediu para a gente ir lá. O nosso programa de rádio já está por vários dias sem estar no ar, né? Eu pensei assim, bom, se Deus quiser que a gente continue com o programa no ar, vai continuar, né? Eu nem liguei para ele, eu deixei para lá. Eu pensei, se Deus quiser que o programa continue na emissora, ela mesmo vai ligar para mim e tal, ela vai se interessar e vai ligar, né? O certo é que ela ligou para mim essa semana, né? Conforme ela mesmo já havia dito. Aí nós fomos lá, né? Conhecer a emissora, como já falamos, né? E acabou que nós acertamos. Eu tinha pensado assim, talvez ela vai querer aumentar o valor do pagamento do programa de rádio e tal, né? Eu pensei, se ela falar em aumento, eu não vou pôr o programa no rádio, né? Aí fica pesado e tal. Mas se for para ficar no mesmo valor que a gente tem pago até agora, nós vamos continuar com o programa no rádio, né? No ar. O certo é que ficou tudo certinho, né? Não houve aumento de preço, só houve uma mudança de horário de programa, né? O horário que era às 6 da tarde agora já não vai ser mais nesse horário, vai ser agora bem de manhã, né? Parece que ficou acertado para o horário de 5h30 da manhã, né? Mais ou menos nesse horário, depois ela vai dar certinho o horário. 5h30 da manhã, por volta aí da quase às 6 horas, coisa assim, né? Depois a gente pode dar até o horário direitinho.
A frequência da emissora, a sintonia dela é 87.9. 87.9. A rádio se chama Rádio Cidade. Esse é o nome da rádio, Cidade. E a frequência dela é 87.9. Agora, essa emissora é um pouco mais importante, porque por ser legalizada, se você vai lá na internet, escreve lá cidadephb.com, você vai ver ela lá na internet, né? Ali na internet tudo sobre ela, né? E é uma emissora que tem um link, é link que fala, né? Ela ficou de passar o link para nós, porque aí você pode assistir pelo celular, né? Aí tem um aplicativo que você vai ter que baixar para poder assistir no celular, né? Ela falou para nós sobre isso também, né? Aí você não tem um rádio, mas se tiver celular e quiser assistir pelo celular, no link que ela ainda vai passar para nós, né? Que ela não passou ainda. E o programa também ainda não está no ar, só vai entrar no ar, provavelmente a partir de segunda-feira, né? Porque tem que organizar tudo, eu dei o pendrive com os programas e vão ter que fazer tudo, editar lá e tal, né? Procedimento lá para poder, então, o programa entrar no ar. Mas eu já estou passando isso para os irmãos, né? Porque talvez os irmãos se interessem, né? E quiserem ouvir, né? Um horário diferente, né? Porque esse horário de mais cedo eu acho que é melhor, porque para o objetivo que a gente quer, eu acho que ele é melhor, né? Agora nós, se nos esforçarmos e levantar a mão mais cedo um pouquinho, nós também podemos ouvir, né? Os programas que serão, então, reiniciados, vamos dizer assim, nessa nova etapa, nesta nova emissora, aqui na cidade de Parnaíba, né? Ela falou para mim que somente emissora legalizada é FM, que só tem 3, não é? A Liderança e uma outra, Igaraçu, ela é também a M, né? E a emissora dela, que é a Rádio Cidade. Há mais algumas emissoras também por aí, mas são tudo emissoras clandestinas que não têm legalização junto ao órgão competente, governo federal, né? E essas emissoras podem ser cortadas a qualquer hora, né? Então a gente já tem uma segurança maior nesse sentido, né? E eu creio que vai ser bom para todos nós e vai ser bom para outras pessoas que porventura irão sintonizar o programa e tal, né? O objetivo é aquele de alcançar o último eleito em algum lugar, né? Então é esse o objetivo que a gente tem tido, né? Ter esse programa no rádio exatamente para isso, né? Para que esse eleito seja alcançado. De repente, né? Uma mudança dessa, uma nova etapa, algo pode acontecer. A gente crê dessa maneira, nós cremos assim, né? Amém? Então é uma satisfação que estamos dando aos irmãos, porque vamos continuar atendo o programa, né? Provavelmente entra no ar a partir de segunda-feira. Ela disse que depois vai me comunicar, se tudo der certinho, para começar na segunda-feira, né? Ela me dizendo alguma coisa, aí eu passo para os irmãos, porque aí talvez você pode ouvir logo, então, na abertura do programa nessa nova emissora, né? E nós acertamos com ela também, e ela vai fazer um spot, como ela diz, né? De anúncios na própria emissora dela durante a programação, a respeito do nosso programa, para os ouvintes que estão ouvindo o rádio ficarem cientes, né, do novo programa. Ela chama de spot, eu não sei o que é isso, é um anúnciozinho que eles vão pôr durante a programação da emissora, porque a emissora ela não para, ela é 24 horas direto, né? Ela não para, né? Qualquer hora tem alguém ouvindo lá e aí saiu o anúncio do programa, do nosso programa, direitinho o horário. Ela disse que vai colocar isso também para dar uma ajuda, né? Então, a dona Simone, ela nos conheceu, se deu muito bem conosco, e é como ela falou lá hoje, né?
o programa do Senhor é bom, né? Ela falou assim, né? Então, quando o programa não é bom, eles nem interessam e nem querem. Não abrem espaço para isso, né? Como há outras emissoras aí que nem perde tempo de falar com a gente, né? Você vai chegar lá para conversar, quando você fala o que quer, já para logo assim, não, já te corta logo e já despacha logo, né? Eu mesmo já aconteceu comigo isso aqui numa emissora da cidade aqui, eles não deram nem a mínima, simplesmente despachou e mandou ele embora, né? Então, é uma porta aberta, né, que está aberta para a gente ainda. Enquanto Deus estiver nisso e nós pudermos utilizar, nós iremos usar. Amém? Uma satisfação. Que eu estou dando aos irmãos anunciando, você pode aproveitar também o programa de rádio e ouvir todo dia na sua casa, né? Eu não sei se vai ser semana toda, eu não conversei com ela esse detalhe, né? Programa que nós tínhamos na outra emissora dela, que ainda era de segunda a sábado, né? A gente tinha de segunda a sábado. Só não havia no domingo, né? Depois a gente pode ficar sabendo direitinho se vai ser de segunda a sábado ou só de segunda a sexta, né? Algo assim, né? E vai ser bom para todos nós, né? Amém? Vamos ficar em pé, vamos ler a Escritura. Depois da Escritura nós vamos ouvir um hino, né? Voltando ao Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe disse, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Amém. Deus abençoe. Fechemos os olhos. Sob a tua palavra, Senhor, é que nós estamos baseados. É nela que estamos firmados. Qualquer outra coisa fora da tua palavra não dá nada de solidez para ninguém. Ela é a única coisa que é fortificada realmente. Ela é próprio Senhor. Por isso, ó Pai, não importa quão velha é essa história de Abraão, não importa. Ela ainda hoje está em plena ação. Essa história de Abraão é a verdade e tem algo que diz respeito a todos nós que estamos aqui. Pedimos ao Senhor, nos abençoe, Pai, que a tua palavra possa ser o lenitivo para nós. Pedimos a ti, abençoe cada um que se encontra aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu estou aqui com a mensagem do profeta,
Deus tem um caminho provido. Se você tem essa mensagem, ela não é uma mensagem nova, não é? Ela é uma mensagem que nós já conhecemos. É isso que eu quero dizer. Não é uma mensagem nova porque nós já a conhecemos. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma mensagem muito boa. Assim como toda mensagem do profeta, ela tem o seu objetivo, seu propósito. Desde domingo passado, depois do culto que tivemos aqui à noite, onde nós então, sob uma inspiração de Deus, falamos sobre aquele assunto do caminho estreito, né? Eu tenho pensado muito sobre aquilo. O que nós vimos, aí a Bíblia dizer, e o que o profeta fala a respeito de quantos serão salvos. Porque o assunto ficou em torno exatamente disso. Agora mesmo no programa de rádio nós ouvimos o pastor falar, né? De uma coisa eu estou certo. E você também tem que estar certo. Se eu não for no rapto, alguém pode dizer, mas como? Quando perguntaram para o irmão Branham se ele cria que ele era salvo, ele disse que cria. Eu estou confiando isto a Deus. Mas ele disse, é a fé que eu tenho de que eu sou salvo. Estou confiando isto a Deus. Mas você não sabe. Aí o pastor fez menção. Ou vocês pensam que todas aquelas pessoas que morreram ali, através daqueles leões famintos, queimados na fogueira, a gente fez menção até de bebezinhos, né? Até dos bebezinhos. Programa de rádio que nós ouvimos agora há pouco. Você pensa que todos eles eram da noiva? Porque se você não subir no rapto, você tem que saber de uma coisa. A única chance é morrer pelo nome de Jesus. Para alcançar a salvação comum. Eu acho que se isso acontecer com alguns, né? Sendo eles pessoas que estão na mensagem, que conhecem a mensagem, que sabem daquilo que Deus está fazendo hoje, eles terão suficiente fé para poder morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo e não negar o nome dele naquela hora cruel que virá sobre o mundo. Porque vai ser uma hora difícil. Vai ser um tempo cruel. Quem não subir no rapto e que ficar e que não for envolvido no espírito que norteia o mundo hoje e que vai ganhar, é claro, um espaço maior ali naquele tempo, a união das igrejas. Se você tentar resistir, você vai sofrer. O profeta irmão Branham fala isso na era da igreja de Filadélfia, né? E tentar resistir equivale a ter até que morrer, né? É onde vai acontecer. Quando essa pressão vier, realmente, que a noiva sair, subir, quem ficar? Agora, nessa noite, nós vamos pôr somente uma pequena base para isso que nós lemos aqui nessa escritura desse sacrifício de Abraão, onde nós lemos no capítulo 22 de Gênesis, começando no versículo 7. Eu estava lendo
esse assunto aqui, no livro de Flávio Joséfo, o historiador, ele disse que Isaac tinha 18 anos aqui, nesse caso. Ele fala que ele tinha 18 anos. No livro do historiador Flávio Joséfo, quando ele fala sobre esse assunto aqui do sacrifício de Abraão. Ele fala que Abraão veio com o filho para o sacrifício e que ninguém sabia qual era aquele sacrifício. Só Abraão sabia que era seu próprio filho, o filho da promessa. Então, nós lemos aqui a partir do versículo 7, quando Isaac fez essa pergunta. Ele estava acostumado a ir com seu pai nesses sacrifícios. Ele sabia o que era isso. Ele viu a lenha, ele viu o fogo, ele viu o cutelo, mas não viu o cordeiro. Estava tudo certo. Mas tinha alguma coisa faltando. A principal coisa do sacrifício, que era o cordeiro. Então, nós vamos pôr só a base aqui nessa noite, porque nós não temos tempo para irmos muito distante nisso aqui, que o Mombrana nos mostra nessa mensagem. Vamos pôr só a base. Vamos ler aqui o que o profeta fala. Alguma coisa. Ele diz aqui assim, e eu quero que todos prestem atenção nisso aqui, porque é a base para esse assunto. E agora, Deus colocou na igreja, veja como nós vamos começar isso aqui, falando logo da igreja. O profeta diz isto aqui, estou lendo. E agora Deus colocou na igreja alguns mestres, apóstolos, profetas, dons de cura e diversos tipos de dons. Ele colocou isso na igreja para o aperfeiçoamento da igreja, ajuntando a igreja. É bom nós olharmos isto da maneira como Deus tem tentado fazer. Eu estava numa denominação, você estava em uma. Talvez era uma denominação diferente da que eu estava. Talvez você nem fosse um crente, talvez você pertencia à Igreja Católica, como ela é chamada, né? E você nem pensava em ser crente. E nunca talvez passou pela sua cabeça deixar a sua igreja. Talvez nunca passou para a sua cabeça, se você era um católico, deixar de ser católico para ser crente. Como ele diz, é um crente. Né? Talvez isso nunca passou pela sua cabeça. Mas Deus tem a maneira de ajuntar aqueles que são seus, de ajuntar a sua igreja. Ele tem a maneira. E a mensagem do profeta é o meio principal através do qual Deus está fazendo isto. A mensagem do profeta que Deus nos trouxe, segundo o que temos ouvido nas pregações, nas mensagens dele, ele tentando ajuntar a sua igreja para levá-la
ao aperfeiçoamento. Então, agora você se encontra onde você se encontra. Sem dúvida alguma, Deus está movendo. Ele tem uma noiva em algum lugar. Ele tem uma noiva em algum lugar. Essa noiva, ela estará pronta, ela estará preparada para aquela hora do arrebatamento. Então, vê, coloca, às vezes, a gente em uma condição, quando você vê o irmão Branham dizer, eu duvido que haja 12 que irão no rapto. Ele falou isso na mensagem que nós lemos aqui domingo. 12. Eu ainda fiquei pensando sobre aquilo. Mas, irmão Branham, 12? E que ele cita as referências, como foi nos dias de Noé. Quantos foram salvos nos dias de Noé? Quem se lembra? 8. De todos aqueles milhões de pessoas que havia, só 8 foram salvos. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Quantos foram salvos nos dias de Sodoma e Gomorra? 3. Saiu 4, mas uma ainda ficou para trás. A mulher de Ló ficou só 3. Agora você ouve o irmão Branham dizer, como ele disse, eu duvido que haja 12. Ele está preparando a sua igreja. E agora, dias passaram desde a primeira etapa dos apóstolos. Eles tinham todos os 9 dons operando na igreja. Na segunda etapa, começaram a esfriar. Olha o que ele diz aqui. Na terceira etapa, estava quase tudo acabado. Então entraram em 1500 anos de eras obscuras e então chegou a reforma. Agora nós estamos vendo o quê? O irmão Branham, na mensagem, falando sobre Deus, tem um caminho provido. Então chegou a reforma. Após a reforma, veio a santificação. Após a justificação, veio João Wesley, pregando santificação. Aí veio Calvino, Knox, e todos aqueles que vieram ao Pentecostes, Nazareno, essa era. E agora estamos entrando direto em outra grande era, vindo para o arrebatamento da igreja. E nisto estamos vivendo em um tempo da restauração dos dons. Isso fez com que muitas de suas grandes, boas igrejas tropeçassem. Isto mandou os nazarenos para trás e fez muitos pentecostais se tornarem fanáticos. Porém, do mesmo modo, Deus está seguindo em frente. Agora, irmão, nunca perca essa linha. Nessa afirmação do profeta aqui, ó. Deus está seguindo em frente. Essa frase dele aqui, ó.
Mas por quê? Ou para quê que ele está fazendo isso? Ou será que nós admitiríamos o absurdo de pensar que quando o irmão Branham foi levado, tirado de nós, a mensagem do irmão Branham deixou de ser aquilo que ela era e para o qual ela veio? Vamos aceitar esse absurdo de que a mensagem do irmão Branham precisa ser revista, precisa ser vista de uma outra forma, de uma outra maneira, e que tem que ter grandes homens e grandes pregadores para tentar mostrar o que é que o irmão Branham pregou e o que vai acontecer. Não, quando Deus tirou o profeta irmão Branham de cena, tudo que a noiva precisava para poder estar pronta para o arrebatamento, ele pregou. Tudo que tem surgido, coisinhas daqui, coisinhas dali, a gente fala coisinhas, né? Para não dizer que é coisonas, né? Ideias daqui, ideias dali, e grupos que dizem isso, dizem aquilo, dizem aquilo outro e tal. Não é mais nada do que o diabo tentando te estorvar para que você não siga isso que Deus está fazendo agora. Como o irmão Branham fala aqui, ó, Deus está assim, seguindo em frente, trazendo a fé de arrebatamento para a sua igreja. Isso mesmo. Quando fala em fé de arrebatamento, você fica assim pensando. Como assim? Às vezes você pensa, como assim fé de arrebatamento? Nós não temos essa fé de arrebatamento? Cada um de nós temos que ter essa fé de arrebatamento. A fé de arrebatamento é essa fé na qual você crê, como foi terminado o culto aqui de domingo passado. Se um vai ser arrebatado aqui desta cidade, este um sou eu. O profeta irmão Branham fez esta afirmação, quando ele estava pregando em algum lugar, falando sobre o assunto de fé do arrebatamento. Ele disse, você tem que ter esta classe de fé. Se de Jeffersonville vai ser arrebatado só um, esse um sou eu. Fé de arrebatamento. Trazendo a fé de arrebatamento para a sua igreja. Isso mesmo. Então, esta noite, olha o que diz o profeta. Então, esta noite, eu represento essa fé. Essa fé de arrebatamento. Aí ele fala aqui, ó. A fé que uma vez foi dada aos santos. Agora, quem são os santos? As pessoas normalmente creem em santos que já morreram, né? E muitos santos dos quais eles creem que eles creem que são santos que já morreram, não foram santos coisa nenhuma. Porque você só é santo se você for santo vivo. Se você viver como um santo que está vivo, quando você morrer, aí você continua santo. Mas se você morrer, ou melhor, viver aqui como um que não é santo, quando você morrer, não há maneira nenhuma de ser santo.
Você morreu como um que não é santo. Quanto a isso, não estamos enganados. Agora, não é a santidade minha e nem a sua. Isaac perguntou, pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está a lenha, mas onde está o cordeiro? Ele viu que tinha alguma coisa que não estava certo. Em outras palavras, como é que nós vamos oferecer esse sacrifício? Não importa quão velha seja essa história. Porque o que foi que Abraão respondeu para ele? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Foi a resposta. Por quê? Porque Abraão sabia no Deus que ele cria. E da mesma maneira, tem que ser eu e você. Nós temos que crer da mesma maneira que Abraão cria neste Deus. Saber o Deus que nós cremos, que Ele é capaz de prover tudo o que precisamos. Agora, esse quadro de Abraão é um quadro velho, como eu já falei aqui, né? Antigo, né? A velha história de Abraão. E eles continuaram, então, caminhando juntos. Arrumaram tudo direitinho lá, puseram o altar ali, fizeram tudo direitinho. De repente, Abraão partiu para o lado do filho, pegou ele, colocou ele sobre o altar, amarrou. Né? Dá para fazer esse quadro? Pensa, será que esse Isaac, que era filho dele, ele não tinha assim nenhuma... Não manifestou assim nenhum instinto nele de correr? De correr. Peraí, eu? É eu? Eu é que vou ser sacrificado aí? Então tenha ligeiramente em sua mente este quadro de Abraão ali com Isaac. Porque Deus, Ele é o Deus que provê. Ele tem um caminho provido. Então nenhum de nós aqui, nem eu e nem você, estamos confiados em nós mesmos, de que somos isto, aquilo ou aquilo outro. Não é isso. Nós estamos confiados em Deus da mesma maneira como Abraão estava. Porque eu tenho e você também. Nós aqui temos a mesma fé que Abraão tinha. Que, na minha opinião, diz o profeta aqui, dons e vocações. Não a minha opinião, mas a Bíblia diz que dons de vocação ou vocações são sem arrependimento. Não há nada que se possa fazer a respeito disso. Você não pode mudar o que os olhos... Melhor, deixa eu ler correto. Você não pode mudar para olhos azuis quando tem olhos castanhos. Você é exatamente o que é pela graça de Deus. Não, Brana fala sobre isso, né? Essa questão de uma criança que está sendo gerada no ventre, né? Pode se conjecturar. Que cor vai ser os olhos? Vai ser castanho, vai ser azuis.
vai ser verde. Outro dia eu vi uma coisa fantástica, uma mulher que tinha um olho de uma cor e o outro olho de outra cor. Eu não me lembro qual a cor, mas era um olho tinha uma cor e o outro olho tinha outra cor diferente. Mas quando a criança está sendo gerada dentro do útero materno, por eleição, por predestinação, o próprio Deus é quem determina se vai ser menino ou menina. É Deus quem determina quem vai ser menino ou menina, se vai ter olhos azuis ou olhos castanhos. Pode se conjecturar do jeito que quiser. Mas eu gosto de olhar a Bíblia, especialmente quando alguma criança iria nascer. Estava lendo agora, quando Samuel estava ali, no livro de Samuel, e que ele havia profetizado contra o próprio sacerdote Eli acerca da maneira como os filhos dele, sendo sucessores dele no sacerdócio, se conduzia como pecadores e tal, né? De repente, quando aquela sentença veio sobre eles, para cumprir a palavra de Deus através do profeta, a nora dele estava para dar à luz. Quando chegou a notícia para o sacerdote Eli que eles haviam perdido a batalha, a guerra havia sido horrível, eles haviam perdido a batalha, ele sendo um homem de 90 anos e pesado, caiu para trás na sua cadeira e quebrou o pescoço e morreu. E na mesma hora, a nora dela, mulher de um dos filhos dele, veio as dores para ela dar à luz. E ela nasceu um filho. E ela teve um filho. E o nome foi posto na mesma hora, Icabode. Esse é o jeito que eram os nascimentos na Bíblia, né? O filho nascia e põe o nome. Hoje não, hoje. Vai lá e já vê se é menino, se é menina. Hoje o mundo, né? Já quer logo pôr o nome e tal. Eu estou mostrando o jeito da Bíblia, né? Porque era assim. Se você vê o nascimento dos 12 filhos de Jacó, Rubem, Judá, Simeão, Gade, Azé, José, Levi, Zacar, Naftali, Zabulon, Dan e Benjamim. Aquelas mulheres ali estavam ali tendo seus filhos. Filho nascia e de acordo com o acontecimento põe o nome. Quando ela teve a ânsia, as dores veio para ela dar à luz, e que ela deu à luz ao menino, era um menino, foi chamado de Icabode, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Era o significado do nome Icabode. Então você não pode mudar para olhos azuis quando tem olhos castanhos. Você é exatamente o que é pela graça de Deus. Você não pode nem mesmo chegar a Deus sem que Deus o chame primeiro. Agora isso aqui é interessante, né? Parágrafo 29. Vou repetir agora para você entender bem direitinho essa expressão do profeta. Ó, você não pode nem mesmo chegar a Deus sem que Deus o chame primeiro. Você não pode buscar a Deus sem que Deus o busque primeiro e o chame. Por isso que o profeta Irmão Brana,
Ele não gostava desses apelos que eram feitos. Aceita Jesus! Aceita Jesus! Esse tipo de coisa, o Mombrana não gostava disso. Aceita Jesus, porque senão você morre ali quando você sair da igreja. Não adianta querer fazer isso. Não é assim. Por isso que o profeta, na mensagem dele, bateu nessa coisa desses chamamentos de altar, né? Ei, João, aceita Jesus aqui, rapaz. A sua mãe morreu orando por você e você nem mesmo aceitou Jesus. Não adianta. Ele pode até levantar a mão, aceitar Jesus, mas não vai ficar. Ele só pode fazer isso quando Deus chamar ele. Se você está aqui, é porque Deus te chamou um dia. Você não pode buscar a Deus sem que Deus o busque primeiro e o chame. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Jesus falou. Então Deus está buscando. Aí eu falava sobre o rádio, né? Teve alguém que me disse assim, né? Tira isso do ar. Esse tempo todinho nunca veio ninguém. Não interessa. Se for para chamar um, que seja. Esse um vai ouvir de alguma maneira. E Deus irá chamá-lo através desse meio. Por quê? Porque Deus ainda está buscando. É a maneira dele trabalhar. Então, Deus estabeleceu na igreja. E então, desde criancinha, nasci aqui neste estado de Kentucky, que as visões simplesmente vêm a mim do mesmo modo que comer ou qualquer outra coisa. A gente fala, eu vou aí orar para Deus me dar uma visão, né? E começa a orar, tranca no quarto e fica lá. Deus me dá uma visão. Vai sair de lá com uma visão, vai. Tranca lá, fica sem comer. E orando ali de joelho, Deus me dá uma visão. Não é assim que isso opera, não. Vamos dizer aqui, ó. Deus dava visão para eles, simplesmente vinha a ele do mesmo modo que comer ou qualquer outra coisa. É igual você deitar e falar assim, eu vou deitar para Deus me dar um sonho, né? Você vai ter um bocado de pesadelo. Primeiro você vai deitar preocupado, né? Preocupado com um sonho que você quer que Deus te dê. E a Bíblia diz que dá muita ocupação, vem o sonho. O meu mamãe diz, você não pode me dizer, sonhe-me um sonho, eu não posso. É justo como Deus quer, Ele provê. Eu apenas faço como Ele me diz para fazer. Certamente que tenho muitos críticos. Tem muitas pessoas que descreem disto, das visões que ele tinha, né? Está falando disso. Não importa o que aconteça, mesmo assim elas descreem. Eu espero isso aconteça comigo. E se isto não acontecesse comigo, eu iria a um altar em algum lugar e diria, querido Senhor, o que há de errado comigo? Como aquele homem que disse para o profeta Imam assim, para mim não importa quantas pessoas você possa trazer aqui e elas dizerem para mim que foram curadas através da sua oração.
eu não crerei. O irmão Brandinho, não tem problema. Você não vai crer mesmo, porque isso não é para você. A Bíblia diz que é para os que creem. Você não crê. Não tem problema nenhum. A Bíblia diz que é para aqueles que creem. Agora, se alguém diz eu não creio, não tem problema nenhum. É um direito que todo mundo tem. Você tem direito de crer. Tem a prerrogativa de crer e de não crer. De aceitar e de não aceitar. Pois todos os que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Temos que ter isso mesmo. De modo que Jesus teve isso. E ele disse quando ele podia se encontrar na sua audiência e saber o que as pessoas havia de errado, e se estavam curadas ou não. E o tocavam com a sua fé. Quando ele virou e disse, quem me tocou? Ele disse, a tua fé te salvou. Agora o seu fluxo de sangue parou. A tua fé te curou. Isso é o que Deus fez. Isso é o que Deus está fazendo. E é a maneira como ele ainda está atuando na igreja hoje. Porque ele tem a sua maneira de atuar, de agir. Ele sempre tem um caminho provido. Ele levantou o cutelo, foi matar o filho. Nós lemos na Bíblia. Levantou o cutelo e, quando ele foi abaixar o cutelo para imolar Isaac, o anjo bradou, Abraão, Abraão, não faças isso, não faça nenhum mau almoço, porque agora eu sei que temos a Deus. E quando ele olhou para o lado, lá estava o carneiro preso com os seus chifres, ali na ponta de algum arbusto. Deus proveu o cordeiro, porque ele havia dito que Deus iria prover o cordeiro. Você tem que ter a mesma confiança, a mesma fé, de que aquele Deus de Abraão faz a mesma coisa hoje. É uma questão de eu crer, de você crer. Então ele fará. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos, porque isto é verdade e é a tua palavra. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Temos que crer. A única coisa que temos que fazer é crer. Ó Deus, haverá um rapto, um arrebatamento. E nós cremos que nós estaremos neste rapto. Condição nenhum de nós temos, mas o Senhor nos colocará ali, porque o Senhor proveu o meio para isto. Nós agradecemos, Pai, por tudo nessa noite. Leva o teu povo para os seus lares, debaixo da tua proteção graciosa, e guarda-os na tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, Deus os abençoe. Volte para casa feliz, satisfeito, alegre, porque este é o Deus que você tem. É o mesmo Deus de Abraão.